Boa noite, meus irmãos, paz do Senhor. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui conosco nessa noite e também a você que está nos acompanhando pela nossa plataforma digital, pelo nosso canal do YouTube, que também seja muito bem-vindo à nossa segunda celebração. E eu quero também expressar a minha gratidão a cada um de vocês que veio aqui nessa noite buscar da parte do Senhor. E eu quero dizer que vocês escolheram o melhor lugar para se estar, para iniciar a sua semana. E hoje a gente chega na metade da nossa série Resoluções para o Novo Ano. Hoje nós chegamos exatamente na terceira mensagem dessa série, onde na primeira mensagem a gente aprendeu sobre de onde vem o nosso socorro. Aprendemos que nós devemos olhar para cima e buscar a ajuda dos céus, buscar a ajuda que vem do Senhor. Na segunda mensagem, a gente entendeu que é necessário que a gente foque no essencial para as nossas vidas, que a gente não perca tempo com as distrações. E hoje a gente vai aprender sobre planejar, mas não planejar de qualquer forma, planejar com humildade, planejar de forma a alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E quando a gente fala em planejamento, eu acho que já é uma coisa comum na vida de, não sei se todo mundo, mas pelo menos a maioria das pessoas, quando vai chegando o fim do ano, como a gente está agora, final de novembro, próximo ao início de dezembro, a gente começa a fazer planos para o ano que vem a seguir. A gente começa a colocar no papel todas aquelas coisas que a gente espera alcançar no ano seguinte, todos aqueles projetos, aquelas coisas para a nossa vida que nós esperamos que aconteçam no ano seguinte. E eu acredito que assim como eu, alguns de vocês aqui nessa noite também já começaram a traçar os seus planos para o ano que vem, 2026. Só que o que é que acontece? Planejar não é garantia de que vai dar certo. Quando a gente planeja algo, a gente não tem certeza nenhuma de que aquilo realmente vai se concretizar. A gente tem o plano, mas aquilo se concretizar ou não é outra história. E um exemplo muito grande que a gente tem, eu acho que até o maior de todos que eu poderia dar, foi a pandemia, há alguns anos atrás. A gente veio sair dela oficialmente há uns 2, 3 anos, mas foi um período muito difícil e um período que pegou todos nós, literalmente o mundo todo de surpresa. Tenho certeza que ninguém aqui virou o ano de 2019 para 2020 pensando em se preparar para uma doença que ia erradicar milhões de pessoas. Eu tenho certeza que não. E isso acabou atrapalhando muitos planos. Vou trazer a minha experiência pessoal, que quando começou a pandemia, eu estava na faculdade ainda. Eu morava em Petrolina, fazia faculdade em Juazeiro. E aí, eu acordei um dia e eu vi a nota oficial da minha faculdade dizendo que a gente ia ter uma pausa de 15 dias, porque já tinha alguns casos na cidade, por causa da segurança, da saúde pública, iríamos ter essa pausa. E eu pensei, poxa, 15 dias, a faculdade está me dando folga, vou ficar tranquilo aqui durante 15 dias. E voltei aqui para Cabrobó, trazendo roupa para 15 dias. Esses 15 dias se tornaram um mês, que se tornaram 3 meses, 6 meses, 1 ano, e eu só voltei para a faculdade efetivamente 2 anos depois. Eu não estava pronto para aquilo, ninguém estava pronto para aquilo. E aí, para mim, não foi uma circunstância tão pesada, porque eu estava na metade do curso. Mas tiveram colegas meus que iriam se formar naquele semestre, não puderam, porque a pandemia começou. O sonho, os planos de formatura tiveram que ser adiados. E quantas pessoas que a gente conhece não tiveram viagens que se programaram durante toda uma vida para fazer a viagem dos sonhos e acabou que foi cancelada, que não aconteceu? Quantas pessoas juntaram dinheiro durante muito tempo, os casais esperando o momento do tão sonhado casamento, não pôde acontecer por causa da situação que a gente tinha no mundo. Situação que começou em um país, se espalhou para um continente e depois para o mundo todo, de uma forma muito rápida que ninguém esperava. E essa mensagem, ela visa trazer para nós que devemos reconhecer que nós não temos o controle de todas as coisas. Ninguém, em sã consciência, uma pessoa normal,
saberia que aquilo ia acontecer com a gente de 2020 até 2022. Ninguém saberia. Ninguém saberia que os seus planos que você demandou tanto tempo fazendo, sonhando para colocar aquilo em prática, teriam que ser adiados por causa de uma doença que começou lá do outro lado do mundo, certo? E nesse contexto aparecem duas características em pessoas que antes a gente até já via um pouco, mas depois da pandemia acabou que se acentuou ainda mais. E a primeira característica é daquela pessoa relaxada. Depois que teve a pandemia, que ele viu que não tinha o controle de absolutamente nada, que os seus planos deram errado, ele passou a simplesmente não fazer mais planos para nada. Ele esqueceu que o amanhã pode existir e ele vive como se só o hoje bastasse. Ele pensa, como eu não tenho o controle de nada, não faz sentido eu fazer planos. Aí quando a gente traz para o nosso ambiente cristão, se o mundo já está acabando, se Jesus já estava para voltar, para que é que eu vou fazer plano a longo prazo? Para que é que eu vou querer casar? Para que é que eu vou querer ter filho? Para que é que eu vou querer começar uma faculdade? Pode ser que Jesus volte amanhã e não adiantou de nada. E assim, até certo ponto faz sentido, é um pensamento válido, certo? É um pensamento válido, é uma forma de se pensar, só que não é a forma que Deus quer que a gente pense. Vê só o que vai dizer o texto lá em Lucas 14, 28 ao 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Aqui Jesus está falando para os seus discípulos sobre o custo de seguir a ele, sobre o custo de ser um servo de Deus, que não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, mas a gente pode trazer para a nossa vida, porque a nossa vida ela também não é fácil, ela também não é simples. Então a gente não pode só viver alheio à realidade de um possível amanhã. A gente não pode chegar hoje e estourar o cartão como se não chegasse amanhã a fatura. A gente não pode fazer isso, porque a gente sabe que se a gente fizer uma besteira dessa, todo um possível futuro está comprometido, todo um possível futuro vai estar estragado por causa de uma atitude errada sua, por falta de planejamento da sua parte. É isso que Jesus quer dizer, que você não pode simplesmente decidir seguir a Ele sem saber o que você está disposto a botar em jogo por Ele, por amor a Ele. Da mesma forma são os nossos planos, são os nossos sonhos. A Bíblia, ela claramente nos chama a planejar, a calcular custos, a calcular prazos. Só que Deus quer que a gente faça isso segundo a sua vontade, não da nossa forma. E aí, nesse contexto, surge o segundo tipo de pessoa, que é o controlador. E esse, o próprio nome já diz, ele simplesmente quer ter o controle de toda a situação. Para cada plano, para cada possível problema que acontece, ele tem um plano de contingência para resolver aquele problema. Só que a gente não consegue dar conta de tudo. Nós somos humanos, nós somos falhos, a gente é carne e osso. Nós somos criaturas de Deus, nós não somos o Criador, nós somos criaturas. Então, enquanto criaturas, assim como todo o resto da criação, a gente não consegue dar conta de tudo. E aí nisso, você começa a planejar, e planeja, e não inicia. Você vai atrás de todo problema que pode ter para que você tenha uma solução para cada um desses problemas, mas você não inicia o plano, você não dá o pontapé inicial. E isso acaba tornando você cada vez mais ansioso, porque você não consegue desfrutar daquilo que você planejou, daquilo que você trabalhou para ter. Você só começa a focar naquilo que pode dar errado. E mais uma vez trazendo para a minha realidade, na faculdade, talvez vocês não saibam, mas eu sou engenheiro. Na faculdade a gente aprendeu que nós temos sempre que resolver um problema começando pelo pior cenário possível, porque uma vez que o pior cenário ele é resolvido, todos os outros são mais fáceis de ser resolvidos.
Só que quando a gente traz isso para a nossa vida, a gente nunca está satisfeito só com o pior cenário, porque a gente imagina que esse cenário é ruim, e aí começa a pensar, tá, mas e se eu conseguir criar uma solução para um cenário pior do que esse? E vai procurando cenários piores, e a gente efetivamente não começa a viver, a gente não começa a planejar, de verdade, a gente não sai do âmbito do planejamento. E olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses, no capítulo 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma. Basta vocês colocarem todos os seus planos, projetos e objetivos aos pés de Cristo. Não andem ansiosos, ao contrário, em vez de vocês andarem ansiosos com o que pode acontecer de errado, orem e coloquem nas mãos de Deus, porque você não tem controle sobre tudo o que pode acontecer de errado, mas Deus tem. E aqui nós falamos sobre dois extremos, uma pessoa que não liga para o futuro e a outra que se importa demais com o futuro. E Deus, Ele nos chama para viver os nossos sonhos, porque a nossa vida, ela é movida por sonhos. Se alguém não sonha, esse alguém não vive, ele só existe. Porque se você não tem mais nenhum objetivo na sua vida, qual o propósito de você continuar aqui? Deus nos chama para viver os nossos sonhos, mas não só a planejá-los, mas a colocá-los em prática a partir da sua vontade. E o texto bíblico que norteia a nossa mensagem de hoje é Tiago, capítulo 4, dos versos 3 ao 17, que vai dizer o seguinte: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois, quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O apóstolo Tiago, ele estava exortando os irmãos a pararem de fazer planos por sua própria conta, sem colocar esses planos nas mãos de Deus, porque eles diziam, nós vamos a tal cidade, nós faremos tal coisa, nós ganharemos dinheiro, só que em nenhum momento Deus é incluso nessa rota. E Tiago diz que isso é uma atitude maligna, isso é uma atitude maligna, porque se trata de vanglória, se trata de colocar você como se fosse o Senhor da sua vida, as suas vontades como sendo plenas, os seus planos como sendo fato. E a gente sabe que não é isso, porque a gente não sabe de tudo. Nós não sabemos de tudo, e isso é uma coisa que dói admitir. Isso dói admitir, porque o nosso orgulho, ele sempre vai fazer a gente pensar que nós somos o expert, seja qual for o assunto. A gente sempre vai querer ter uma posição certa diante de uma discussão. A gente sempre vai querer, como diz a história, não sair por baixo. A gente sempre acha que está certo, a gente sempre acha que sabe de tudo, a gente sempre acha que sabe o que é que a gente vai fazer amanhã. A gente acha que sabe, mas vê o que é que Tiago vai dizer nos versos 13 e 14. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos dinheiro, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Eles estavam planejando, certo? O que a maioria de nós faz, a gente planeja também. Só que a diferença é que eles planejavam pela força do seu próprio braço, pela sua própria vontade. Nós iremos, nós passaremos um ano ali, nós ganharemos dinheiro. Em nenhum momento Deus é colocado na equação. E olha só como Tiago vai advertir eles: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. A gente faz planos para o nosso amanhã, a gente faz planos para a nossa semana, para o nosso próximo ano, mas deixa eu lhe perguntar, amanhã, você sabe exatamente como vai ser o seu dia?
Talvez você diga, vou trabalhar, vou para a escola, vou para a faculdade, certo, mas você sabe exatamente como vai ser o seu dia? Indo um pouco mais para frente, você sabe exatamente como vai ser a sua vida daqui a um mês? E daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? Quando você olha para o seu dia de hoje, dia 23 de novembro de 2025, você, de, 5 anos atrás, você imaginava que estaria vivendo exatamente isso que você está vivendo hoje? E eu não quero entrar no mérito aqui de se você está vivendo melhor ou pior do que as suas expectativas. Eu quero saber se você sabia que você está vivendo exatamente tudo que você vive hoje. Tudo que você tem vivido nesses últimos anos. Era esse o seu plano inicial? Está vivendo da forma que está vivendo hoje? Provavelmente não. Porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã. E se a gente sabe que o futuro é incerto, por que é que a gente insiste em achar que sabe? Se a gente sabe que a gente não tem o controle do dia de amanhã, por que é que a gente insiste em agir como se a gente tivesse o controle do que vai acontecer amanhã? O futuro a Deus pertence, como diz a própria Bíblia. Só que a gente tem isso como um jargão e não como uma verdade. Porque a gente diz que o futuro a Deus pertence, mas a gente sempre está se preocupando com o dia de amanhã. E tem um verso de uma música que eu gosto bastante, que diz que tem tanto amanhã no meu hoje, que você veio hoje e eu não notei. E quantas vezes essa é a nossa realidade? A gente está tão preocupado com a conta que tem que pagar amanhã, com o boleto que vence na semana que vem, como é que eu vou colocar comida na mesa, o que é que eu vou fazer no mês que vem, no ano que vem. Mas às vezes a gente esquece do primordial, que é Deus do nosso lado. A gente se preocupa tanto com as coisas do mundo lá fora, que a gente nem sabe se vai acontecer, enquanto tem um Deus do teu lado, querendo a sua atenção, querendo dar uma opinião, querendo dar uma direção, e você não escuta, porque você está focando naquilo que você não tem controle. Provérbios, capítulo 3, verso 5, vai dizer o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento, porque o seu entendimento é falho. O seu entendimento é falho. Você não é tão esperto quanto você acha que é. Você não é tão inteligente quanto você acha que é. Você não é tão bom planejador quanto você acha que é. Quanto mais elevado, inflado for o seu ego, mais perto de cair você está. Mais perto de se frustrar você está. Mais perto de tapar os seus ouvidos para tudo aquilo que Deus está falando ao seu respeito, tudo que Ele está falando para você, você está. Porque você acha que sabe de tudo e acaba se tornando a pessoa mais ignorante que existe. E quando eu falo ignorância, não quero falar de ser grosso, de grosseria, mas quanto mais a gente acha que sabe algo, menos a gente sabe daquela coisa de verdade. Então, quanto mais do futuro você achar que sabe, mais em parafuso você vai entrar e mais desesperado você vai ficar, porque mais incerto o futuro vai se tornar. Provérbios 19, 21 vai dizer que muitos são os planos do homem, muitos são os planos do nosso coração, muitos são os nossos projetos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você pode ter, e com certeza você deve ter muitos planos no seu coração, você deve planejar muitas coisas no seu coração, mas você tem que lembrar que os propósitos do Senhor é que vão prevalecer. Você não pode planejar alheio à vontade de Deus. Você não pode viver a parte daquilo que Deus tem para você, porque quanto mais distante de Deus você está, mais incertas as coisas ficam na sua vida. E aí, quando você entende que você não sabe de tudo, você percebe que tem um Deus que sabe. Quando você se coloca na posição de humildade, de reconhecer: Deus, eu não sei qual é o rumo que a minha vida vai tomar. Deus, eu não sei nem o que é que vai acontecer comigo quando eu cruzar aquela porta, mas o Senhor sabe. Mas Tu sabes, Deus, Tu sabes, e Tu és soberano, porque não é, nunca foi e nunca vai ser sobre o que vai acontecer no seu amanhã, mas é sobre quem vai estar com você no seu amanhã.
E nós temos a certeza de um Deus que nos prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não falou que vai estar com você só hoje. Ele não falou que ia estar com você só ontem. Ele falou que vai estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E o tempo de Deus, ele é totalmente diferente do nosso. Totalmente diferente, porque ele é um ser atemporal. Nós vivemos em passado, presente e futuro. Deus, ele vive. Então, o teu futuro, ele já sabe qual é. O teu futuro já tem escrito na palma das mãos dele. Então, para que se preocupar com o amanhã, se você tem um Deus que sabe de todas as coisas? E quando você assume a posição de reconhecer que você não sabe de tudo, você começa a entender o quão vulnerável você é. Enquanto seres humanos, a gente está suscetível a todo tipo de mazela na nossa vida. Todo tipo de coisa. E a gente sabe que por mais centrado que a gente seja, por mais forte que a gente pareça, tem situações que vão nos desestabilizar, com toda certeza. A gente é muito mais fraco do que a gente acha que é. Só que, mais uma vez, a gente volta para o orgulho e para a soberba. Eles não deixam a gente se colocar nessa posição de vulnerabilidade que nós temos. Então, sei lá, às vezes você vai sair para trabalhar e você vê que o pneu do carro está seco. Poxa, aquilo ali já acabou com o seu dia. Ou então você acordou bem, você orou, começou seu dia lá em cima. Chegou no trabalho, arrumou uma confusão com outra pessoa por uma coisa que não tem nada a ver com você. Acabou seu dia. Recebeu a notícia de que você foi demitido, ou então recebeu um diagnóstico, ou então você soube que um ente querido partiu. Tudo isso são coisas que nos desestabilizam, que nos mostram quão fracos e vulneráveis nós somos. Tudo isso, uma simples notícia tem poder para mudar todo o rumo da nossa vida. Uma simples notícia. Então por que a gente insiste em se colocar na posição de super-homem, de inabalável? Por que a gente insiste em querer nos colocar numa posição não de dependência, mas de autossuficiência? A gente pode querer com todas as nossas forças proteger tudo aquilo que é importante para nós. E está certo que a gente proteja, mas a gente tem que entender que a gente é incapaz. A gente não vai conseguir tomar conta de tudo na nossa vida. Nós não vamos conseguir, nós somos incapazes. Veja só o que Tiago vai dizer no capítulo 4, no verso 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A gente é como a neblina. Aquela frase que a gente escuta sempre, que a vida é um sopro. Uma hora a gente está aqui, outra hora talvez a gente não esteja. Uma hora está tudo dando certo na nossa vida e de repente parece que as coisas viram de cabeça para baixo. A nossa vida é um sopro, nós somos como a neblina. Qual é a moral e a força que a gente tem para se colocar numa posição de autossuficiência à parte do poder de Deus? Quem de nós sabe quantas batidas nos restam ainda do nosso coração? Mas Deus sabe. Quantos de nós sabemos quantos fios de cabelo nós temos na cabeça? Mas Deus sabe. Então por que a gente insiste em se colocar nessa posição de soberania, nessa posição que acha que consegue controlar todas as coisas, sendo que nós não passamos de neblina? Nós não somos autossuficientes, mas Deus é autossuficiente. Deus é soberano sobre toda e qualquer situação. Então, quando a gente se encontrar na posição em que a gente vai tentar controlar a situação e ver que está tudo saindo do nosso controle, nós temos que lembrar do seguinte: que torre forte é o nome do Senhor, e a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Nós não somos fortes, nós não temos capacidade de aguentar tudo que acontece na nossa vida, mas torre forte é o nome do Senhor. Se a situação está difícil,
e você não vê que não consegue, quando você se dá conta que não consegue ter o controle daquela situação, como a gente cantou aqui, clame o santo nome de Jesus, porque esse nome é torre forte, esse nome é refúgio e fortaleza, é socorro bem presente na angústia. Nós temos um Pai que cuida de nós, nós temos um Deus que olha para cada uma das nossas situações e se compadece, Ele sente a nossa dor também. Só que o que acontece é que a gente se acha bom demais para correr para Ele. A gente se acha suficientemente bom demais para recorrer ao apoio de Deus. Mas eu preciso que você lembre que você é vulnerável, mas Deus é soberano. Você não tem o controle de nada na sua vida, mas o controle de nada na sua vida sai das mãos de Deus. Porque Ele tem o controle de toda e de qualquer situação. Ele sabe exatamente tudo o que você tem vivido. Enquanto eu estudava essa mensagem, o pastor Paulo Washington Jr., ele falou uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse que Deus não joga dados, Deus joga xadrez. E se você entende um pouco sobre o jogo xadrez, você sabe que o objetivo desse jogo é não só você pensar nas suas jogadas, mas antecipar as jogadas do seu adversário. Então, essa frase quer dizer que Deus, Ele não vive, Ele não trabalha com o acaso, mas todo o movimento de Deus é friamente calculado para que você viva do jeito que Ele quer que você viva, para que o melhor dele possa chegar até você. Então, por mais que surjam situações difíceis na sua vida, que talvez você ache que está perdendo o controle é esse que você nunca teve, Deus está no controle. Essa é uma jogada pensada por Deus para a sua vida, porque lá na frente você vai entender o motivo disso acontecer e você vai ver e pensar, Deus, muito obrigado por ter me colocado naquela situação, porque com isso eu aprendi a depender do Senhor. E é justamente esse o nosso ponto, nosso último ponto. E também o ponto mais importante, porque você pode sim reconhecer que é vulnerável, você pode sim reconhecer que não sabe de tudo, mas se você não se colocar na posição de dependência do Senhor, não vai valer de nada. Depender de Deus é a coisa mais difícil que a gente pode fazer na nossa vida. É a coisa mais difícil, a coisa mais dolorosa que a gente pode fazer na nossa vida. Porque depender de Deus é literalmente você dizer, Deus, eu não tenho controle de nada, eu não consigo fazer nada, então eu coloco tudo em tuas mãos. Depender de Deus é viver esperando que cada passo que você dê seja guiado por Ele. E para isso você precisa de uma posição de humildade muito grande. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, nunca vai conseguir depender de Deus, porque ele sempre vai achar que as suas vontades são superiores à vontade de Deus. E deixa eu te dizer, o orgulho é o pecado primário. Foi ele quem fez que Satanás virasse quem ele virou. Foi o orgulho e a vontade, a soberba, que fez com que Eva fosse atraída pela serpente para comer aquele fruto. Porque a serpente disse que os olhos se abririam e eles seriam como Deus. Ser como Deus está na nossa natureza. A natureza carnal do ser humano é buscar ser como Deus. E é nessa posição que a gente sempre busca ser como Deus, que a gente se afasta cada vez mais dele. Então, a partir do momento que você coloca a sua cara no pó e você reconhece, Pai, eu não sou nada sem a Tua presença, é nesse momento que você vai começar a viver as coisas mais extraordinárias e maravilhosas da sua vida, porque não é fácil, mas é muito prazeroso depender do Senhor, porque você sabe que não importa o que aconteça com a sua vida, você sempre vai ter alguém respaldando você sempre vai ter alguém tomando conta de você. E vejam que Tiago 4,15 diz, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Nós devemos sempre colocar Deus à frente de cada um dos nossos planos e projetos. Não é se eu quiser, é se o Senhor quiser. Só que, quando a gente fala se Deus quiser, se o Senhor quiser, a gente acaba caindo ali numa espécie de armadilha. Porque hoje, principalmente no meio cristão, a frase se Deus quiser virou uma afirmação de que aquilo vai acontecer. Ah, te vejo mais tarde, se Deus quiser.
está dizendo que vai ver a pessoa. A gente sabe que a pessoa está confirmando, está dizendo até mais tarde, encrenteis, digamos assim, né? E também ela pode servir como um esconderijo de todas as nossas responsabilidades. Porque quando a gente diz, se Deus quiser, na maioria das vezes a gente realmente não está querendo que a vontade de Deus seja feita. A gente está se resguardando da nossa responsabilidade. Porque se aquilo que eu estou planejando não der certo, não é porque eu fiz alguma coisa errada, é porque Deus não quis. E a gente sabe que não é assim que funciona. Por exemplo, o exemplo que eu usei no primeiro culto. Uma prova, um vestibular, o Enem. Se você estuda, se você se dedica, e caso você não passe, você vai poder sim dizer que não passou, porque não foi da vontade de Deus. Aquele momento não era o seu momento de entrar na faculdade. Só que, se você não faz nada para ir atrás dos seus sonhos, se você não estuda, se você não se dedica o mínimo, faz sentido você dizer que você não passou porque Deus não quis? E aí? Não faz sentido. A gente joga para Deus uma responsabilidade que é nossa. Se a gente for falar em questão de relacionamento, por exemplo, a gente diz que está esperando Deus mandar uma pessoa. Tá. Mas aí a gente não presta atenção nos comportamentos dessa pessoa, a gente não presta atenção em como essa pessoa trata as outras pessoas, a gente fica cego e não repara em coisas, em alertas que o próprio Deus está dando para você. E aí, quando você quebra a cara, aí você diz, porque Deus não quis. Não, você escolheu errado. Deus, Ele quer o melhor para os seus filhos. Como um bom pai que Ele é, o melhor pai que Ele é, Ele quer tudo de bom para os seus filhos, mas não quer dizer que o melhor para os seus filhos seja as coisas que seus filhos querem. Porque aqui, eu creio que muitos de vocês são pais, mas todos são filhos. E todos passaram pela fase de querer alguma coisa, e o seu pai simplesmente não lhe dá, porque ele sabia que aquilo não era bom para você. Da mesma forma é com Deus. Da mesma forma é com Deus. Nós precisamos sempre buscar aquilo que é melhor de Deus para as nossas vidas. Não nos contentarmos com aquilo que a gente acha que é o melhor. Mateus 6,10 vai falar exatamente isso, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é uma das frases mais conhecidas, e não só no nosso meio cristão, acredito que todo mundo conhece esse trecho do Pai Nosso. Só que aí eu quero te perguntar, você realmente quer que a vontade de Deus seja feita na sua vida, ou você só quer que Ele te resguarde de todas aquelas coisas que podem não dar certo? Porque a vontade de Deus, como foi dita, ela não é fácil. Chega um ponto que sim, quando você percebe que está vivendo a vontade de Deus, você vive de forma plena, de forma prazerosa. Mas não é fácil fazer a vontade de Deus. Não é fácil, porque a vontade de Deus muitas vezes vai envolver tirar pessoas do seu ciclo para que você possa se desenvolver em intimidade com Ele. Pessoas que estão te afastando, mas que são pessoas que você ama. Pode envolver também te tirar de um emprego para te dar uma coisa melhor ainda. Pode ser fechar uma porta em uma universidade, por exemplo, para depois, quando você estiver mais preparado, abrir uma porta maior ainda. Isso é fazer a vontade de Deus, é você saber que você está suscetível a não fazer a sua vontade. Mas também não quer dizer que nós não possamos ter a nossa vontade. O que a gente precisa é alinhar a nossa vontade com a vontade dos céus. Nós precisamos estar num nível tão grande de intimidade com Deus, que os nossos sonhos são os sonhos de Deus, que as nossas vontades, os nossos planos, são os planos que o Senhor tem para nós, e isso é possível de ser conseguido. Mas como a gente pode saber a vontade de Deus? Porque muito foi falado sobre fazer essa vontade, mas como eu vou saber qual é, ou saber se eu já estou fazendo? E aí, a ilustração primária que a gente tem é de um alvo, que a vontade de Deus é exatamente o centro desse alvo. Só que, quando a gente vai olhar para essa ilustração, a gente entende que só o centro é a vontade de Deus, mas o entorno não é, porque Deus não trabalha de forma parcial. Então a gente acaba fazendo
quando a gente trabalha, né, entende essa questão de centro da vontade de Deus, a gente acaba fazendo um esforço nosso para que a gente esteja vivendo a vontade de Deus. A gente acaba fazendo o contrário, por querer viver a vontade de Deus, acaba fazendo o que a gente acha que é a vontade de Deus e se afasta. Só que a vontade de Deus, ela está mais como uma rua, que a gente tem ali um trajeto. A gente tem o início e a gente chega a algum lugar através dessa rua. E esse início do trajeto é a sua motivação. Sabe quando você vai saber se a vontade de Deus está sendo feita na sua vida? Quando você entra num projeto, quando você entra num planejamento e a sua motivação segue os princípios da Bíblia. Usei o exemplo no primeiro culto, vou usar novamente. Não é pecado querer ser rico, tá? Que fique claro. Crente pode ser rico sim. Mas qual é a sua motivação para ser rico? Qual é a sua motivação para ter uma vida financeira melhor? Você quer dar conforto, né? Ter mais conforto e dar mais conforto para a sua família? Você quer ajudar na obra? São boas motivações. Ou você quer ter mais dinheiro porque você quer ser superior a alguém? Então, o fulaninho tem mais dinheiro do que eu, vou trabalhar para chegar num ponto de ter mais dinheiro que ele. Ou então, em algum ponto da minha vida disseram que eu nunca ia ser ninguém, eu quero ficar rico para ir lá e mostrar a essa pessoa que ela está errada. São motivações erradas. O mesmo caminho, motivações diferentes que vão te levar para caminhos totalmente opostos. Um te leva para a vontade de Deus. Um vai fazer com que Deus abençoe cada passo que você der. Uma motivação, seguindo os princípios bíblicos, vai fazer com que cada passo seu, no meio dessa trajetória, seja guiada por Deus. O outro vai fazer com que você mesmo guie seus passos. E eu vou ser sincero, eu não recomendo que você mesmo guie seus passos, porque nunca dá bom. A gente nunca chega aonde a gente quer chegar quando a gente vai pelas nossas próprias pernas. Tiago 4,16 vai dizer: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Toda vez que você escolhe seguir os seus próprios passos, você viver um planejamento, seja para o que for, de acordo com as suas próprias vontades, você está sendo pretensioso, você está sendo uma pessoa presunçosa, você está dizendo: Deus, até aqui, obrigado, daqui deixa que eu cuido. Você está dizendo que Deus não é bom o suficiente para tomar conta desse seu plano, desse seu projeto. E quem somos nós para olhar para o Criador do universo e dizer que Ele não é bom o suficiente para cuidar de um plano nosso? Para cuidar daquilo que a gente acha que Ele não pode cuidar. E toda essa vanglória, toda essa soberba, todo esse orgulho é maligno. Hernandes Dias Lopes vai dizer que presunção é viver como se as nossas vidas não dependessem de Deus. E quando a gente assume essa posição de presunção, de ser pretensioso, a gente está andando totalmente na contramão da vontade de Deus. Quanto mais a gente busca, mais a gente se afasta. Quando a gente está nesse ponto de dizer: Deus, deixa que da minha vida cuido eu. Deixa que eu sei o que é melhor para mim. Os teus princípios, o que está na Bíblia, tudo isso aí é balela. Eu sei o que é bom para a minha vida. E quanto mais você acha que sabe de alguma coisa, menos você sabe. Foi o que foi dito no começo. Você não sabe de tudo. Você não sabe, mas Deus sabe. Então, por que se colocar nessa posição de controlar a sua própria vida, sendo que ter alguém para te dar respaldo, para cuidar de você na sua retaguarda, ter alguém para ir à frente de você nas suas batalhas, é muito melhor do que lutar suas batalhas sozinho. Provérbios 16:9 vai dizer que em seu coração o homem planeja o seu caminho. E sim, nós planejamos o nosso caminho muitas e muitas vezes. Todo dia a gente está basicamente fazendo um plano, um planejamento, seja da semana, seja do próximo dia. Mas quando a gente entende que é o Senhor que determina os nossos passos, esse planejamento se torna ainda mais fácil, porque a gente tira das nossas costas todo o peso que a gente carrega. A gente diz: Senhor, não consigo, toma de conta. E a partir disso, você vai ver que a sua vida vai passar a ser muito mais leve, vai ser uma vida muito mais fácil de ser vivida.
E aí a gente vai lá para Gênesis 11, que conta a história da tão conhecida Torre de Babel. E aí, quando você lê a história assim por cima, você não entende bem o porquê que Deus achou aquilo ruim. Até porque, aparentemente, eles só queriam fazer uma torre muito alta. Só que quando você entra um pouco mais a fundo, você vê que aqueles homens que estavam construindo aquela torre, eles queriam que os outros povos, ao ver aquela torre, reconhecessem eles. Eles queriam que a glória daquela estrutura fosse dada a eles. Que o pessoal olhasse e dissesse: poxa, aquele povo ali, que bela obra arquitetônica eles fizeram. Eles queriam ter essa glória, ao invés de dar a glória a Deus. E aí, motivação errada chega no lugar errado. Eles tinham um projeto muito grandioso, e isso a gente não pode negar. Eles queriam fazer uma construção tão alta que poderia ser vista à distância por outros povos. Mas a motivação por trás desse projeto fez com que Deus, o próprio Deus, fosse lá e barrasse a construção. E é tanto que, se você for reparar, a gente só vê ela assim, incompleta. Porque todo projeto ou plano que vai pelas nossas próprias mãos, ele não se concretiza até o final. Ele não chega no final, porque o próprio Deus sabe que se a gente continuar nesse caminho sozinho de autodestruição, a gente não vai chegar no final. Então ele barra, ele não deixa. Porque ele é um pai amoroso, ele cuida dos seus filhos. Provérbios 3, versos 6 e 7 vão dizer o seguinte: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Você depende de Deus, então confie nele. Você, por mais que ache que não, você é totalmente dependente de Deus. Você só não reconheceu ainda, o que é um erro muito grande. Você só continua no salto alto, mas em algum momento, e que seja por bem e não por mal, você vai ser obrigado a descer desse salto e reconhecer que você depende de Deus. Então confie nele. Não espere que a situação vire para o lado ruim para que você possa começar a andar com Deus. Não espere começar a se desesperar, deixar a ansiedade, o nervosismo tomar conta de você, para que você possa se achegar a Deus, para que você possa entregar os seus planos nas mãos dele. E Tiago 4,17 vai dizer: pensem nisto, pois, quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabe, agora você sabe, que você tem que ser dependente de Deus, que você tem que deixar de ser orgulhoso e reconhecer que você não tem o controle da sua vida. Você sabe que tem um Deus que cuida de você. Então, a partir do momento, saindo por essa porta, que você voltar às práticas de planejar, de criar projetos, de viver a sua vida a parte da vontade de Deus, você vai estar em pecado. E para refletir e praticar, primeiro de tudo, arrependa-se de confiar tanto em si mesmo. Lembre, você não sabe de tudo. Você não sabe de tudo. Então não confie no seu próprio entendimento. Já dizia Provérbios 3. Fundamente os seus planos na vontade de Deus. Que as suas motivações sejam guiadas pelos princípios bíblicos. Que as suas motivações sejam todas guiadas pelo que Deus diz em sua palavra, e não por outras coisas. E lembre que Deus nunca te deixará sozinho. Não importa a situação, não importa a circunstância, não importa em que momento você esteja na sua caminhada, Deus nunca deixará você sozinho. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, diz o Senhor Jesus. Isso é uma promessa, não é uma falácia, é uma promessa. Ele prometeu que estaria conosco em todos os dias, independente das situações. E por fim, Jeremias 29:11 vai dizer: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então hoje eu quero convidar você a colocar todos os seus planos e projetos aos pés de Deus. Deixe Ele ir adiante de todos os seus projetos, porque eu não posso te garantir que esses seus projetos vão se concretizar, não posso te garantir que eles vão dar certo, mas eu te garanto que cada um dos planos de Deus para a sua vida vão dar certo, e esses planos são muito melhores do que os seus. Se coloque de pé.
E antes de começarmos a adorar, eu quero convidar você a estender as suas mãos em posição de entrega. E eu quero que você repita essa oração comigo. Eu quero que você diga: Senhor, nesta noite eu me arrependo de todas as vezes que eu confiei em mim mesmo. Eu assumo e reconheço que sou vulnerável e totalmente dependente da tua graça. Toma em tuas mãos cada um dos meus planos, porque eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Em nome de Jesus, que você adore ao Senhor nesse momento.